gurizada, estamos de volta com mais um Guricast, dessa vez com 3 presenças muito ilustres. A primeira, o nosso gênio da estatística, que vai ser de muito a acrescentar nesse vídeo, Gabriel Devins. E aí, piazada, beleza? Seguido dele, a segunda pessoa com mais títulos brasileiros nessa call, Frederico Canal. E aí, cubistas, beleza? Por último e não menos importante, a pessoa com mais títulos brasileiros aqui, e talvez no Brasil inteiro, Vincenzo Guerini. E aí, cubistas, beleza? Fazia tempo que eu não falava essa frase. O Fred roubou ela de mim e falou antes. Parece que eu copiei ele. Eu tomei a sua frase nos últimos meses. Todo vídeo da Guri TV, toda live eu falo, e aí, cubistas, beleza? É tipo a melhor frase de introdução do mundo. Me sinto honrado. Diria que é a minha maior contribuição. Eu também acho. E hoje, no clima de Copa do Mundo, a gente vai trazer a Copa do Mundo do Cubo Mágico. Nós temos 8 países muito relevantes na história do Cubo Mágico e a gente vai discutir qual que é melhor, qual que é mais importante e vamos ver as brigas que vai dar. Começando com o país que tem 61 WR, que tem 3 títulos mundiais, que conta com lendas como Mats Valk, Anthony Paterax e Erik Akersdijk, Holanda. Vocês sabem alguma coisa sobre? Querem ressaltar alguma coisa antes de eu partir pra quem ela vai enfrentar? Um nome que não foi citado, que talvez não se destaque tanto pelos resultados, mas que, tipo, é super importante na história, é o Ron Van Bruggen. O cara é cofundador da WCA, organizava um monte de campeonato na Europa. Ainda hoje, ele organiza muitos campeonatos em países que nunca tiveram campeonatos. Então, se eu não me engano, ele que tá organizando o campeonato de Botsuana. Ano passado, ele organizou o campeonato em Tonga, Fiji e Samoa, eu acho, desbravando a Oceania dessa vez. Então, é um cara super importante pra formação da WCA. Outro nome que poderia ter sido citado também é o de Jaap Scherpes. Ele que bateu 8 WRs, sendo eles, claro, em modalidades que ninguém se importa, tipo Master Magic, Magic e Clock. O Jaap também tinha aquele site dele que tinha resolução para mais diversos cubos que você pode imaginar. Vai ter um guia para resolver no site dele. Então, até nesse quesito, tipo, ele teve muitos WRs e fora do cenário competitivo ele ainda foi muito importante. Só gente cabeça, mas a concorrência é dura, porque nós temos do outro lado com 136 recordes mundiais, 19 títulos mundiais, sendo 2 de 3x3, representado por Felix, Jaden McNeil, Charlie Higgins e muitos outros. Austrália. Esse pareamento ficou difícil pra Holanda, mesmo com o tanto de história que ela tem. Eu ia falar exatamente isso, assim. Tem uma chance da Holanda ir muito longe, assim, com quantidade de recorde, quantidade de gente relevante que tem na história dele. Tem o Mats Valk, que é difícil de falar isso hoje em dia, com os acontecimentos recentes, mas até muito pouco tempo atrás ele era, talvez, indiscutivelmente o segundo maior cubista de 3x3 da história. Pelo quão emblemático eram as coisas que aconteciam com ele, mas fica muito difícil competindo com a Austrália, que é o país do GOAT, né? Não tem jeito. Talvez a Holanda tenha até mais nomes, assim, de relevância em quantidade de nomes do que a Austrália, mas a Austrália tem o maior de todos. Pelo menos na minha visão não tem nem como discutir. É, só pelo Felix a Austrália já ganha, confortavelmente. A situação do Mats Valk me lembra muito o Cristiano Ronaldo, tendo o azar de ter nascido na mesma era que o Messi. No caso, o Felix. O Felix é até melhor que o Messi do Cubo Mágico em relação ao futebol. Diria que sim. O único argumento que eu vejo pró-Holanda é que eles tiveram um número maior de recordistas mundiais diferentes do que a Austrália, mas mesmo assim... É que eu acho que a Holanda, a gente tem que levar em conta que é um país da Europa e a Europa tem campeonato desde 2003, então eles têm mais oportunidades de competir. A Austrália eu não vou saber dizer quando foi o primeiro campeonato da Austrália, mas o Felix, por exemplo, só começou a competir em 2008 e 2009. Tem essa diferença aí e claro que no começo da WCA os recordes mundiais não sei se vão ser mais fáceis de bater, mas acontecem mais. Acho que isso explica um pouco esse número de recordistas e até, por exemplo, um Jaap da vida que bateu o WR de Pyraminx fazendo 30 segundos, que francamente, né? Posso estar redondamente enganado, mas se eu não me engano, o primeiro campeonato do Felix era na Nova Zelândia, inclusive, porque não tinha muito campeonato na Austrália na época. Isso corrobora com um ponto que o Fred falou. Só um nome que eu gostaria de citar sobre a Holanda é a de Gus Hazoelschuss, e ele foi o vice-campeão no Mundial de 1982 e em 2008 conseguiu bater um recorde mundial, sendo ele a única pessoa com ID 1982 a ter batido um recorde mundial, além de, óbvio, Mintai. Bom, votação protocolar. Meu voto vai pra Austrália hoje. Austrália também. Austrália. É o país do GOAT, né? É a Austrália. A Austrália avançando no primeiro confronto. Agora mais um confronto que pode parecer desigual, mas vai entrar naquilo sobre o presente contra o passado e o que vai ter mais peso. De um lado a gente tem com 127 WRs, com 6 títulos mundiais, sendo um de 3x3, o atual, representado por Lee Hengwan, Johnny Yen e o Chengdu, e mais uma porrada de criança que existe, a China. Faltou falar de um dos maiores cubistas chineses da história, que é o Kai Junlin, lenda do Big Blind. Eu acho que ele chegou até a rivalizar com o Stanley por um tempo, lá pra 2018 e 2019. Ele teve vários WRs de 4 blind. Se eu não me engano, é o chinês com mais WRs. Confirmo, ele tem 12 WRs a mais que o segundo chinês com mais WRs, que é o Lee Hengwan. E tem o Bing Lian Li também, que é argumentavelmente, na minha opinião, também o GOAT do Square. Outro nome das antigas que é bom de citar é o do Yun Hao Lo, que foi dominante por muito tempo no Clock. Nossa, sim, na minha época, não querendo soar como um velho saudosista, mas na minha época todos os WRs de Clock eram do Lu. E esse tanto de gente vai bater de frente com um país com 5
58 WRs, 11 títulos mundiais, que é mais títulos mundiais que a China, inclusive, e um mundial de 3x3, tal qual a China, representado por principalmente o Philipp Weyer, o Sebastian Weyer e mais uma galera das antigas, a Alemanha. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é a disputa mais acirrada, pelo menos essa primeira fase. A quantidade de WRs da China é muito maior, mas eu acho que pra história, a quantidade de títulos e de coisas emblemáticas que aconteceram envolvendo a Alemanha também é bem relevante. Se for pegar só o recorte aí dessa década, por exemplo, não tem nem comparação, a China destrói eles, mas você pega aí o Sebastian Weyer, o Philipp Weyer, no passado, o que eles fizeram aí no Cubo Mágico, tem outros nomes também. Eu acho que é a disputa talvez mais difícil dessa primeira fase. E se a gente for pensar pro lado dos títulos mundiais, pegar vai o 3x3, o atual título de 3x3 que foi do Heng, ele foi meio tipo protocolar, a gente já sabia que ele ia ganhar. Foi o Sebastian ou o Philipp que ganhou em 2019? O Philipp ganhou e o Sebastian ficou em terceiro. Os gêmeos no pódio. E assim, a vitória do Philipp no Mundial de 2019 é tipo uma das top histórias do cubo. Mas você pode argumentar pelo outro lado também que o comeback do Heng, assim, de ficar em segundo por muito pouco no Mundial anterior, quase daria um título pra ele já em 2023. E aí ele volta em 2025 e faz a melhor média de uma final da história lá com aquele 4 baixo. Uma final que foi de um nível muito grande. O Timon faz um sub-5, então você já imaginava que ia ser difícil, só que aí o Schwann melhora e ele melhora mais ainda. Eu tava pensando nisso na comparação do título de 3x3 dos dois. O do Philipp realmente foi muito mais disputado, porque foi muito imprevisível o que aconteceu. Só que a história, assim, de como foi o título do Heng também é muito grande. Um nome da Alemanha que a gente não citou até agora foi do Stefan Poltmann. Ele que é o maior recordista mundial da Alemanha, com 21 recordes mundiais. Principalmente, claro, nos anos iniciais de 2004, 2005, onde ele dominava grande parte das modalidades. É um cara que, assim, é super importante na comunidade do vendado. Tem também o fato de que o Sebastian Weiner é um cara que, pelo menos na minha opinião, ele é o maior da história do 4x4. Ele sobreviveu por muito tempo, sabe? Então, mesmo com os talentos que tem hoje em dia, o cara ainda é relevante e ganhou o Mundial ano passado. O cara ganhar Mundial em 2013 e 12 anos depois ganhar de novo, tipo, isso não existe. Realmente essa disputa eu acho que é a mais acirrada de todas, assim, pelo menos das primeiras fases. O que puxa um pouquinho mais pra China é que a gente sabe que a China não tá nem perto do potencial completo. Esses 6 mundiais que ela tem não indica nem de perto o quão bom ela é, o quão à frente do tempo ela tá no Cubo Mágico. Se essa fosse a Copa de 2034, acho que não existiria discussão. É que assim, tirando as modalidades rápidas, vai, um 3x3, esse 2 Pyraminx e talvez o Clock, e ignorando o Kai Junlin, eu sei que são muitos Cs, mas a China não é tão forte assim. Claro, você tem um completo monopólio do 3x3, no 2x2 ainda o Yiheng tem o WR, mas no caso da Alemanha eu acho que seria possível pegar um top player em todos os eventos, o que eu não sei se acontece na China. Posso estar bem errado. Já teve WR de 3x3 na Alemanha alguma vez? Não teve. Querendo ou não, é a modalidade mais relevante, tem um título mundial, só que são muitos WR de 3x3 pra China, né? Então eu acho que é uma coisa que dá um peso muito grande. Por isso que eu falo, é muito difícil de comparar, é muito difícil escolher um, assim, muito no detalhe. 17 WRs de 3x3 pra China contra 0 da Alemanha, e isso é porque a China entende basicamente que 3x3 é o que importa. Eu achei esse comentário meio enviesado, mas tudo bem. Porque eu só faço 3x3. Não, é tipo assim, a China é o país que mais investe dinheiro no Cubo Mágico, tanto as marcas quanto até o próprio governo. E se tem algum tipo de competição de Cubo Mágico que vende pra dar esse retorno em dinheiro, vai ser o 3x3. Então faz sentido eles terem tanta potência. Mas aí o que pesa mais? Ser muito grande no 3x3 hoje em dia, que claramente é a era mais competitiva da história, né, que a gente tem no Cubo Mágico provavelmente, ou então uma história que perdura por muito tempo. No caso da Alemanha, e muito emblemática, com o Mundial de 2019, por exemplo. É isso que é duro. Meu voto, particularmente, vai pra China, por esses motivos que eu falei, que eu acho que ainda tá longe do potencial completo. A gente começa a falar de China depois do Ihan, falar seriamente. O Ihan surgiu em, 2020. É muito pouco tempo pra atingir tanta coisa. Eu acho realmente impressionante. Então, meu voto é deles. É que não é justo falar sobre potencial, tipo, a gente tem que falar sobre o presente. Então, meu voto vai pra Alemanha. Devens e Vincenzo. Eu tô muito dividido, pra falar a verdade. Eu conseguiria elaborar um motivo muito bom pra votar em qualquer um dos dois. Eu acho que, por ser muito recente tudo que aconteceu com a China, apesar de muito grande, aí eu começo a me complicar com o meu próprio pensamento. Eu ia falar que são poucas modalidades, mas são as modalidades que são mais midiáticas, digamos assim. Mas eu vou votar na Alemanha pela questão histórica, assim. Eu acho que tem uma tradição maior no Cubo Mágico. Na próxima Copa do Mundo, eu acho que eu votaria na China. Eu poderia votar na China já agora, mas eu acho que eu vou votar na Alemanha. Voto Devens pode empatar ou a Alemanha passa. Como eu quero que tenha briga, eu vou votar pra China, mas com argumentos. A gente tá falando muito da história recente da China, como se fosse só isso que tivesse acontecido. Mas se for ver ao longo do tempo, em vários lampejos da história, tiveram algum WR chinês. Tivemos em Clock, tivemos em Blind, tivemos em Big Kill, 3x3, Square. Eu vou citar um nome aqui, Siyu Wu, se não me engano é assim o nome do malandro. Ele literalmente só não tem WR de Megaminx 7x7 porque ele não quer. Talvez ele já até tenha batido o WR, mas ele literalmente só não tem porque não quer. Eu acho que é esse o sentimento que a China passa, tipo, se ela quiser
quiser dominar qualquer evento que exista, ela consegue. Eu vou dar meu voto na China, porque o Devins bem lembrou do fato de que eles já tiveram também nomes grandes no passado, né? Tem o Kai Jun-lin, que é provavelmente o maior deles, mas tem, igual eu falei, o Bin Lian Li, que é, na minha opinião, o GOAT do Square. Tem o Yun Low, do Clock também, que acho que dá pra você argumentar que pode ser que seja o maior da história do Clock. Então eles têm um passado que não passa longe de ser pequeno, e tem também um presente muito grande nas modalidades principais, e tem o Ziyu, que tem bons resultados de outras modalidades. Então meu voto vai pra China também. Então, na votação mais acirrada até agora, a China ganha da Alemanha. Um jogaço. Foi pros pênaltis, caralho. Próximo confronto, então, com 73 WRs, com 10 títulos mundiais e um título mundial de 3x3, representado principalmente pelo Yu Nakajima, conhecido pelo mundo todo e provavelmente o ídolo do teu ídolo no Cubo Mágico, o Japão. Yu Nakajima é um dos grandes nomes do Cubo Mágico. Eu acho que até recentemente ele era top 10 no Sum of Ranks japonês e ele não compete desde 2014. É o gigante, tipo, é o Yu Nakajima. E eu acho legal lembrar também, no começo da história do Cubo Mágico, o Shotaro Makisumi. É um país muito relevante, sim. O Mary tem uma relação muito grande com o Japão também. Porque ele representa os Estados Unidos, né? Mas ele poderia representar o Japão, se eu não me engano, e ele seria gigantesco. Hoje em dia a gente pensa no Japão, não tem tantos nomes de peso lá. Teve o cara que era muito bom no Square, que ficou em segundo no Mundial. Mas a gente poderia ter o Mary, ele já competiu lá algumas vezes. Ele tem, acho que, descendentes japoneses, alguma coisa assim. E assim, realmente produziu grandes cubistas ao longo da história. Lucas Ishiro também. Exato. O que pega pro Japão é justamente a história recente. Falando em história recente, vai ter mais um enfrentamento muito louco com um país que tem 130 WRs, tem 19 títulos mundiais, sendo um título de 3x3, representado por Timon Theodor Michał Pleskowski, a Polônia. Você não citou o maior recordista mundial da Polônia, que é Michał Hajduk. Ele que teve 20 recordes mundiais em 5x5, 6x6 e 7x7 entre os anos de 2009 e 2011. Tem o Zezé também. Não tinha a menor ideia que o Zezé era da Polônia. Agora você sabe. Você pode até argumentar que o Nakajima ele é muito maior do que qualquer outro cubista polonês, mas de todo jeito, pra mim, aqui da Polônia com muita folga por tudo que já aconteceu. Eles têm o mesmo título mundial de 3x3 e é um título muito emblemático porque o cara ganhou do Felix, né? O Felix ganhou as 3 primeiras rodadas do Mundial de 2011 e o Plekovic, eu não sei falar nenhum nome polonês, mas perdão, o Michael lá, vou chamar de Michael, ganha a final. Tudo bem, você pode argumentar que foi mais uma derrota do Felix do que uma vitória dele, mas querendo ou não, ele ganhou. E tem toda a história recente com o Timon, tem o Theodor agora que tá ficando muito grande. Basicamente, eles dominaram os WRs de skill boa parte da década passada. Uma relevância muito grande no Pyramix também. Acho que qualquer modalidade que você pensar, já teve algum polonês que foi muito bom nela. Nem sei se vai abrir pra votação agora, mas meu voto aqui vai ser da Polônia porque é um país muito relevante. Eu acho a Polônia um dos países mais underrated do Cubo Mágico. Hoje eles estão com mídia pra caramba, né? Não, mas eu digo, tipo, Polônia, você fala do Timon e Theodor. Só que em todas as modalidades você tem alguém que é decente e isso não é de hoje. Não é só Timon e Theodor, não é só 3x3. No Square, inclusive, tem o, acho que é Piotr, alguma coisa assim o nome dele, que era muito relevante antes do Bin Lian Li começar a bater recordes. Inclusive, o jeito que se girava o Square no passado, olha eu falando de Square, né, sempre, mas enfim, para aproveitar o hardware da época que era péssimo, chamava justamente Polish Style. Então, realmente, sempre teve cubista relevante na Polônia, em qualquer modalidade que você pensar. No Square depois ainda teve o Michał Jewuski, sei lá como fala. Também teve Jonathan Klosko, Lucas Burliga e mais alguns. Ao total, a Polônia teve 33 recordistas mundiais diferentes, e enquanto o Japão teve menos. O Japão teve 16. O volume tanto de pessoas quanto de eventos que a Polônia é boa é realmente bizarro. Já vou deixar meu voto neles também, não acho que vai sair muito disso. Meu voto também é da Polônia. Polska Grom. Então, partindo pra última das quartas de finais, vamos primeiro com o país que tem apenas 3 WRs e que tem 2 títulos mundiais, os 2 conquistados nos 2 últimos mundiais, representado principalmente por Léo Borromeu, São Patrick Villanueva e Nel Quares, Filipinas. Eu acho que você falar de Filipinas e falar de São Patrick Villanueva e Nel Quares, ambos usuários de Rule, isso é ponto negativo pra Filipinas. Ô, louco. Eu acho o contrário, eu acho impressionante como 2 pessoas que usam Rule conseguem chegar em um patamar tão relevante. É a disputa mais injusta. A gente até poderia argumentar para colocar uma Hungria no lugar da Filipinas, já que a Hungria teve 59 recordes mundiais contra os 3 da Filipinas. Filipinas é a geração belga desse campeonato aqui. A gente sabe que não se garante muito, mas na hora dá uma brincada, tá ligado? Mas fica difícil porque o adversário tem simplesmente 387 WR, tem 55 títulos mundiais, e aí tem um zilhão de cubistas. Eu ressaltei o Max, o Mary e o Tommy Cherry por cobrir basicamente todos os eventos que existem, mas em cada evento que tu for vai ter alguém dos Estados Unidos. Aqui, realmente, a Filipinas foi o país que passou pelo novo regulamento pra ser saco de pancada, coitado. Não por demérito da Filipinas,
Filipinas. Eu acho que ela é um país muito grande, o Cubo Mágico, e muito no 3x3, inclusive, que se não me engano, eles chegaram na final da Nations Cup, que teve no Mundial de 2023, ou desse, eu não lembro agora. Tinha um time muito bom, eles têm clubistas muito talentosos, assim. Eu acho que também é o país que mais poderia se debater sobre estar aqui ou não, né? Porque eu acho que essa 8ª vaga, digamos assim, seria a mais discutível. Poderia ser uma Hungria, igual o Davis falou. Você poderia argumentar a Argentina, eu argumentaria até mesmo o Brasil. Eu acho que daria pra fazer uma disputa sincera mesmo entre Filipinas e Brasil. Agora, entre Estados Unidos e Filipinas não tem nenhuma comparação, né? Meu voto é dos Estados Unidos, não tem nem o que fazer. Não existe discussão. Eu vou deixar até pra falar mais coisas dos Estados Unidos do próximo round, então, que nem vai precisar nesse. Mas a Filipinas é resenha, mas vai ficar com os Estados Unidos essa. Nem pediu pra quem que eu ia votar. Qual que é o teu voto, Devin? Eu vou votar pra Filipinas, porque eu acho que eles merecem. Justo, tá aí. O gol de honra da Filipinas na Copa. Agora é interessantíssimo esse aqui. Temos China contra a Austrália. Tudo que a gente ressaltou de Felix contra tudo que a gente falou da atualidade. São os Felix da atualidade, dá pra se dizer. O Felix sozinho ganha da Holanda. Mas você pegar uma China com uma Austrália que é só Felix e mais 10, não rola. Ah, mas é que esse Felix é o Messi de 2022, entendeu? É o Pelé de 70, é o Garrincha em 62. Então, é difícil você tirar o Felix, a Austrália não é nada, mas não dá pra você tirar o Felix, porque é o Felix. Assim, ela é muito menor sem ele, mas ainda tem ali um Jaden McNeil, que teve WR em modalidades diferentes, quase teve WR de 3x3, ganhou o Mundial também, se eu não me engano. Ganhou 2 mundiais em 2 categorias diferentes. Exato, tem mais adição dele ainda, e o Felix, ele tem WR de 4 blind, gente. Digamos que é um exército de um homem só, só que ele ainda tem ali um cara que dá uma assistência legal ali pra ele de vez em quando. E, de novo, é o Messi de 2022, é o Pelé de 70, é o Real Madrid do Bernabéu, e é isso, gente. É o maior da história. Mas realmente, é uma disputa, assim como a Alemanha e a China foi a mais acirrada do round passado, é a mais acirrada desse round. Sabe uma coisa que eu acabei de pensar? Assim como no futebol, que a Austrália joga as eliminatórias asiáticas, e se na WCA a Austrália fizesse parte da Ásia, como seriam, tipo, os rankings? Porque, obviamente, a Austrália domina todos os recordes na Oceania. Mas e se fosse na Ásia? Teria essa disputa entre Austrália e China? Aí que tá, na época do Felix não ia mudar nada, que todo o CR dele era WR também. Sim, mas hoje... Hoje também não ia mudar nada, que todos a SR da China são WR também. A disputa, ela tem o Jaden McNeil, mas assim, na prática é Felix contra o mundo. Felix, ele domina completamente. De 2009 e até 19, ele quebra recorde de 3x3 ainda. Outro ponto curioso é que a China tem um título de 3x3 e ele tem 2. E ele tem mais WR de 3x3 do que a China, que é o que deixa a China forte hoje em dia. Rapaz, aí essa informação me pegou. Agora que eu parei pra pensar, o que eu falei no começo da China ter várias pessoas de várias modalidades, o Felix é melhor que todas elas juntas. Claro que o Felix não é um Kai Junlin, mas o Felix bateu WR de 4 blind, como você bem disse. Até nas modalidades que o Felix não é tão bom, tipo, vai um FM, um Skilby, você tem os backups, você tem o Jaden McNeil. Agora eu tô sendo convencido que a Austrália leva. Só pra nível de comparação, se não existisse o 3x3, a China muito provavelmente teria perdido pra Alemanha, que é o que dá uma relevância muito grande, de um peso muito grande pro que aconteceu nos últimos anos. Só que pensando no 3x3, que é o que deixa eles fortes, eles ganharam um Mundial, quase ganharam outro, fizeram uma porrada de recorde. O Felix teve uma porrada de recorde, ganhou 2 Mundiais e quase ganhou um outro. Sozinho. Do que dá uma relevância muito grande pra China, o Felix já fez e fez muito mais. O meu voto é da Austrália e é por esse motivo. Eu acho que a grandeza do Felix ela é muito grande comparado com eles. Se passar mais 10 anos, a China continuar dominando, continuar quebrando recorde de 3x3, baixando ainda mais. Quanto eles baixaram de recorde em 3x3, poderia ser proporcional ao que ele baixou também. Mas assim, pensando em história, eu acho que o Felix é bem maior. Depois de tudo isso, eu não vou ter nem como discordar do Vincenzo. Eu tava reolhando aqui a minha cola e a China inteira tem, sei lá, 5 WRs a mais que o Felix sozinho. Meu voto também vai na Austrália. Se fosse pra Copa de 2030, a China vai passar. Mas a gente tá em 2026, onde ainda tem muito do efeito Felix presente. Então, pra mim, é a Austrália. Eu, como grande fã do Messi e grande fã do Felix Zemdex, sou da opinião de que, assim como o Messi, enquanto o Felix Zemdex existir, ele vai ser o maior cubista de todos os tempos. Concordo 100%. Não com a parte do Messi. Então não foi 100%. Concordo 50% com o que você falou, então. Primeiro finalista, então, é a Austrália. Chega forte, foi ganhando corpo durante a competição e vai pegar um oponente de outro confronto cabuloso, que é Polônia e Estados Unidos. É um confronto cabuloso, mas menos cabuloso que o anterior, na minha concepção. Se fosse ida e volta, eu confiaria na Polônia. Os americanos resolvendo no frio. Calma, deixa eu estruturar melhor o meu pensamento. Eu confiaria na Polônia abrindo 1-0 em casa e segurando um 0-0 fora de casa. Talvez levasse até nos pênaltis, mas eu confiaria numa Polônia, numa ida e volta, levando os Estados Unidos. Timão já foi pros Estados Unidos e foi campeão norte-americano. Mas numa Copa do Mundo, jogo único, em estádio neutro, difícil. Pra mim, se a Polônia estivesse na chave de baixo, ela seria a outra finalista. Mas, aparentemente, os Estados Unidos é mais favorito. Eu tenho a impressão de que os Estados Unidos faz tudo um pouquinho melhor que a Polônia, mas vários pouquinhos em cima do outro acaba virando uma coisa muito grande. Um pouquinho em cada evento ao longo de vários anos acaba importando. A gente não pode pensar assim, mas se o Max Park não existisse, quantos WR seria a diferença entre os dois? Olha, mais de 200.
1900. É que os Estados Unidos não tem um Felix que o cara dominou o cubo mágico no país por 10 anos. Tipo, são muitas pessoas que são muito boas em muitos eventos. Então não é assim, você tirar uma pessoa, os Estados Unidos desaba. É que eu pensei na comparação do Team com o Max, porque é a comparação mais recente que tem. Mas não tem só ele, né? Tem o Kevin Hayes também, que rivalizava com o Felix na década passada. Teve muito WR nos Big Cubes. Fora a quantidade enorme de gente que tem WR hoje em dia. Teve uma época que quase todos os WRs da WCA eram deles, assim. Teve uma época que existia a discussão de que um dia todos os WR seriam americanos, não tinha? Fato curioso, a única modalidade de 2019, se eu não me engano, que não tinha um americano no top 5 era o Square. Nenhum americano no top 5, tinha só um no top 10 e tinham 2 brasileiros no top 5. Fato curioso. E hoje os Estados Unidos têm o top 6 inteiro. Infelizmente, falhamos como sociedade. Bom, mas na discussão Estados Unidos e Polônia, mesmo a Polônia sendo o segundo país com mais recordistas mundiais diferentes e o terceiro país com mais recordes mundiais, não chega nem na metade dos Estados Unidos em ambos os quesitos. Aí vai dar pra Polônia não, sobra nada. Não vai sobrar mesmo não. Vou ter que votar nos Estados Unidos nessa e ver o que dá nessa final aí. Uma curiosidade é que, se a gente fosse separar o cubo mágico em décadas 2000, 2010 e 2020, os Estados Unidos seria o país com mais recordes mundiais nas 3 décadas. A dominância deles vem desde o início do cubo mágico, desde 1982, o primeiro recordista mundial é americano. Apesar de eu ser um grande fã de vários cubistas poloneses, Estados Unidos tem que passar, não tem como não. Então a enorme discussão agora, Estados Unidos e Austrália. Por que não faz a disputa de terceiro lugar primeiro? Eu tô com preguiça de editar, né, amigo? Mas se quiserem falar brevemente, pode falar. Eu acho muito equilibrado também. É aqui que eu apoio meu Dark Horse do torneio e meu voto é Polônia. China vai dominar o cubo mágico muito em breve, mas ainda não aconteceu isso, então vamos pra Polônia. Eu vou ter que me apegar a isso também. Mais 2 aninhos daria a China na Copa das Confederações, se pá que vai da China. Mas hoje é Polônia. Vou votar na Polônia também pela resenha, sei lá. Então a medalha de bronze da resenha fica com a Polônia. Agora o grande confronto da noite, Estados Unidos e Austrália. De um lado Felix Index, do outro Max Park. O grande confronto da história do cubo mágico, talvez. É aqui que o Felix mais 10 começa a complicar. Aí o Felix, que é o grande craque da história, da geração aí que levou a seleção dele até a final, pega um time bem montado, bons jogadores em todas as posições, fica bem difícil no talento individual aí ele conseguir superar. É Argentina e França em 2022, né? É que no caso aí você usou um argumento ruim porque a gente não ganhou. Não, sim, eu não falei o resultado, eu falei que no papel é isso. Um dado que eu fiquei assustado quando descobri foi que os Estados Unidos é o único país que nunca passou um ano sem ganhar um mundial. Desde 1982, todo mundial tem algum título dos Estados Unidos e na maior parte das vezes vários. Dói dizer isso, mas com todos os argumentos já dados desde o início da gravação desse vídeo, é aqui que a zaga falha e a Austrália toma o gol. Nesse universo, o Kolo Muani faz o gol. Me dói muito dizer isso, que eu adoraria que fosse a Austrália, mas é muito difícil. Mas é aquela coisa, né? Se for analisar o time por completo, não tem como argumentar. Os Estados Unidos vai ganhar. O problema é que num jogo de futebol, se essa é a metáfora que a gente tá fazendo, o talento individual do Felix poderia resolver sim o jogo. Você poderia tomar um gol ali com uma zaga ruim que você tem, mas ele poderia fazer uma hat-trick no final da Copa e decidir. Mas pensando no geral, vai ter que ser Estados Unidos mesmo. Estados Unidos que tem quase 3 vezes mais recordes mundiais que a Austrália. E o ponto, tipo, são 3 vezes mais recordes mundiais e não é como se a Austrália tivesse poucos WRs. A Austrália é um dos maiores países do cubo, tem o Felix, que é a grande personalidade do cubo, e mesmo assim os Estados Unidos têm 3 vezes mais WR. No começo E a do gente cubo pensa mágico... assim... Pode falar, perdão. Vai lá, vai lá. Não, fala. Não, tu é tricampeão brasileiro, fala aí, cara. Não, tá, tudo bem. A gente tá pensando no talento individual do Felix, que é um talento muito grande. Se for pensar em talento individual nos Estados Unidos, tem o Max Park, que ele não é tão grande quanto o Felix, só que ele sozinho tem quase 100 WRs também. Tem que levar isso em consideração. Tudo bem, ainda são 30 a menos do que o Felix, mas se você precisar de um talento individual na final da Copa, ele é o Mbappé de 2022, sabe? Até nesse quesito, eles não têm um cara tão grande quanto eles, mas tem um cara que faz muito gol. O poder de decisão do Max é realmente impressionante. Argumentavelmente, ele não deveria ter ganho os 2 mundiais que ele ganhou, porque o primeiro era do Nan, o segundo era do Iheng, mas ele foi lá e ganhou, filho. Chora, corre atrás, tá ligado? Não tem nenhuma modalidade que os Estados Unidos não tenha tido ao menos um recordista mundial. Qualquer modalidade que você pegar, você vai ter grandes nomes aí nos Estados Unidos. Se não for o maior da história da modalidade americana, ele vai estar no top 2 ou no top 3, com toda certeza. Dado todos esses argumentos, o grande campeão da noite é os Estados Unidos. A taça do mundo será entregue nas mãos de Max Park. E é esse
Denis, mais algo a acrescentar? Algum país que ficou de fora que vocês queiram falar? Menção honrosa pro Brasil. A gente tá com um ex-recordista mundial aqui, convidado participando. E já tivemos outros 2 ex-recordistas mundiais. Já tivemos campeões mundiais. E mesmo se você ignorar campeões mundiais e recordistas mundiais, a gente ainda tem outros vários cubistas que tiveram posições muito altas no ranking. Então, o Brasil não é tão ruim no cenário do cubo mágico quando você para pra pensar. Então, perfeito. Foi assim que ficou nosso chaveamento. Muito obrigado a todas as participações. Bevins, quer falar alguma coisa? Foi uma honra participar desse Guricast. Eu estou muito feliz e mal posso esperar para participar de mais. Fred, canal. Foi uma discussão muito divertida, muito proveitosa. Espero que tenha sido divertido de assistir também. Vincenzo. Tenho o mesmo a dizer. Obrigado pelo convite aí pra participar desse episódio. Acho que foi um episódio bem legal. Teve muita coisa pra se debater sobre tudo que a gente veio falando aqui. Enfim, muito obrigado por me convidarem. Espero que gostem do episódio. É sempre um prazer. Pode voltar quando quiser. Todo mundo que tá assistindo, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo Guricast. Falou.